Olá, meu nome é Laurindo Munhoz, sou aluno de MBA de Gestão de Projetos. Eu estou aqui para apresentar um pequeno seminário de trabalho sobre gerenciamento de projetos do terceiro setor. Em 2010, o terceiro setor movimentou cerca de 100 bilhões de reais. Empregou quase 3 milhões de pessoas assalariadas e foi formado por mais de 500 mil entidades. Histórico. De maneira geral, o que motiva as instituições do terceiro setor é a vontade humana de ajudar ao próximo, sem querer uma contrapartida. Esse tipo de atitude vem acontecendo há muito tempo, remontando a 5 mil anos, onde as primeiras civilizações egípcias desenvolveram um código moral com base na justiça social. No Império Romano também foram identificadas ações filantrópicas e sociais, não podendo ser diferente uma vez que a palavra caridade é de origem latina, derivada de caritas, amor ao próximo ou beneficência. A palavra filantropia tem sua origem na Grécia Antiga e significa boa vontade com as pessoas. As práticas de caridade também sempre estiveram relacionadas ao crescimento das organizações religiosas. Nos primórdios das primeiras igrejas cristãs, já existiam fundos de amparo aos pobres, viúvas, órfãos, enfermos e prisioneiros. Na cultura islâmica, a filantropia foi utilizada como motivadora para a construção de grandes hospitais, onde pacientes indigentes recebiam 5 peças de ouro quando tivessem a alta. A partir de 1948, há uma inversão de valores. Uma vez que o Estado aumenta a sua participação nos setores assistenciais, o papel do setor voluntário passa a ser percebido como suplementar aos serviços do Estado e não mais paralelo. A atuação do setor voluntário foi então reduzida na medida que o Estado assumia hospitais e outros serviços, oferecendo atendimento mais completo e descentralizado deste trabalho social. Neste momento da história, o terceiro setor passa a atuar em segundo plano. Assim, na década de 1990, é que o terceiro setor surge como portador de uma nova e grande promessa, ou seja, a renovação do espaço público, resgate da solidariedade e da cidadania, a humanização do capitalismo e, se possível, a superação da pobreza. Uma promessa realizada através dos atos simples e fórmulas antigas, como o voluntariado e filantropia, revestidas de uma roupagem mais empresarial, prometendo-nos implicitamente um mundo onde são deixados para trás os antagonismos, conflitos entre classes e, se quisermos acreditar, promete-nos muito mais. Para ilustrar o quanto as organizações do terceiro setor apresentam-se em quantidades expressivas, em 2005, a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo efetuou um levantamento nacional das organizações não governamentais. Esse estudo foi denominado Mapa do Terceiro Setor e trata-se de um cadastramento espontâneo dessas organizações visando reunir o maior número possível de entidades sociais. Com relação às áreas de atuação em que os projetos capitaneados por essas entidades são incluídos, destaque são aqueles destinados à educação e pesquisa, com 25%, assistência e promoção social, com 17%, e desenvolvimento comunitário, social e econômico, com 15% do total dos projetos, conforme se verifica no gráfico abaixo. Sintetizando, o primeiro setor é o governo, que é responsável pelas instituições governamentais das esferas municipal, estadual e federal com recursos públicos para fins públicos. O segundo setor é o privado, responsável pelas questões individuais, organizações que visam lucro, recursos privados para fins privados. O terceiro setor nasce de uma aglutinação das organizações da sociedade civil, conforme a natureza dos seus projetos e seus objetivos. Cidadãos reunidos em associações voluntárias, com recursos privados e públicos para fins públicos. Assim temos nossa sociedade dividida em 3 setores. Como podem perceber pelo gráfico mostrado,
as intersecções desses vários setores, onde eles se interligam e mostram as empresas e as fundações que aparecem. Origem dos recursos. Pelo gráfico mostrado, podem-se perceber os percentuais privados em 33%, próprio 46%, público em 21%, que são destinados para esses projetos. Do projeto em si. O projeto é um conjunto de atividades temporárias realizadas em grupo, que é destinado a produzir um produto, serviço ou resultado único. Um projeto é temporário, no sentido de que tem um início e fim definidos no tempo, e por isso um escopo e recursos definidos. É de que não se trata de uma operação de rotina, mas é um conjunto específico de operações destinadas a atingir um objetivo em particular. Assim, uma equipe de projetos inclui pessoas que geralmente trabalham juntas ou não, algumas vezes vindas de diferentes organizações e de múltiplas geografias. O problema principal, como podem ver na imagem, o problema maior é a falta de recursos humanos capacitados, gerando em sentido horário, gerenciamento inadequado, falta de dinheiro, insuficiência de resultados. Isto aqui é um círculo vicioso. Não obstante, as ações de desenvolvimento organizacional do terceiro setor fundamentam-se na suposição de que a gestão organizacional e o seu principal ponto fraco, sendo assim a capacitação em gestão, é a principal arma para que este desempenhe plenamente o seu papel esperado. O desenvolvimento de um crowdfunding, a construção de um processo de recrutamento de voluntários ou um evento de capacitação de recursos são todos considerados projetos. A seguir vocês podem notar a arquitetura genérica na imagem da entidade do terceiro setor, patrocinadores, doadores, parceiros, beneficiários, outras entidades do terceiro setor, governos, voluntários, fornecedores e doadores, todas também se interligando e indo para um ponto focal único. A seguir vocês podem apreciar a imagem da estrutura corporativa genérica da montagem de uma estrutura de um terceiro setor. Framework de gerenciamento com todas as suas fases de captação, de contratação, preparação e organização, execução, monitoramento e também de prestação de contas e do encerramento desse projeto. Bem, agora a gente vamos falar das fases de gerenciamento para o terceiro setor, baseada no PMO. A primeira seria a capacitação, onde você tem a identificação de oportunidades, elaboração de propostas e negociação. Uma segunda etapa, vocês podem apreciar pela imagem, seria a contratação. Lembrando que o contrato sempre se sobrepõe a propostas. Logo em seguida, vem a organização e preparação. Aqui tem uma dica sobre um template e projetos prontos. A primeira imagem do template, você pode ver a solidez, a consistência, as descrições sumárias e erros mais comuns que podem acontecer dentro do escopo. Uma segunda imagem, continuação dos templates. Aí a questão do mérito. Numa terceira imagem, o critério de governança interna e sustentabilidade. Em seguida, dentro das nossas pastas de execução, você vai ver uma dica que tem apenas um responsável pelo projeto. Não se deve agrupar mais de uma pessoa nas questões de ordens e determinações. Em seguida, você tem o monitoramento e controle. Uma dica é façam regularmente um follow-up meeting de todas as ações que você está executando. Dicas de um follow-up meeting. O gestor do projeto, e não o PMO, deve apresentar os resultados parciais dos projetos e os estados de cada área de gerenciamento que está sendo executada. No segundo, um foco futuro, executar diligências e não o passado, os porquês de não ter alcançado esta ou aquela meta parcial,
não é uma reunião de lição aprendida. E terceiro, você avaliar o custo de oportunidade da confiança e se é viável ou não microgerenciar. Em seguida, você tem a penúltima pasta, que são as prestações de contas. Lembrete, o novo aporte é feito quando a prestação de contas é aprovada e não quando ela é enviada. E, finalmente, você tem o encerramento do projeto. Nessa pasta, faça regularmente um Learning Meeting de análise sobre essa pasta. Análise e conclusão. Assim como no mercado corporativo, no terceiro setor existem barreiras que devem ser superadas. Existem o desejo de quem no final da jornada algo tenha que ser entregue. A execução de um projeto é como um caminho a ser percorrido e no final se colhe os impactos sociais, recursos financeiros ou muda-se a estratégia da organização. Quais métodos vamos utilizar para não tornar o processo de gestão e controle algo burocrático, que trave o andamento das ações, que impeça a fluidez das ideias, que torne-se uma barreira? Como adaptar um conceito tão bem implementado das empresas para atender o público e do terceiro setor? Um dos passos mais importantes será o engajamento. Utilizar um método ou ferramenta que permite a participação de todos e que dê visibilidade do que deve ser feito e que seja de fácil entendimento, podendo ser transmitida facilmente. Essa foi a apresentação do meu trabalho. Muito obrigado por terem assistido.